Primeiro, obrigado, quero agradecer a presença de todos vocês, ao espaço e aos palestrantes, Paulo Sérgio Duarte e Maria do Carmo Pontes. Vamos fazer agora uma parte da nossa tarde, que começa com falando sobre Antônio Dias e sua obra, talvez até o Antônio Dias, acho que é a única palavra que eu consigo, assim, quando eu quero resumir em uma palavra Antônio Dias, eu diria precursor. Ele é o tipo de influência para os artistas ali da geração dele, que ele estava sempre um passinho na frente. Então, eu acho que pode ser uma palestra bem interessante. Paulo Sérgio Duarte é crítico, curador, professor, e por aí vai. E, enfim, conhece Antônio Dias desde muito, muito cedo, ainda nos anos 60, mas criou laços nos anos 70, a partir de 71. Então, é alguém que conhece a obra profundamente, vamos dizer, conhece a obra vivida. Maria do Carmo Pontes, também crítica e curadora, vai ocupar um espaço específico da obra dele. Então, é uma conversa entre a carreira e também uns momentos, a vida e a obra dele e uns momentos específicos. Espero que vocês curtam. Obrigado. Bom, boa tarde. Eu quero agradecer aos organizadores da Semana de Arte, ao Ricardo, especialmente, por essa oportunidade de estar aqui, dividindo essa mesa com a Maria do Carmo, e para falar de uma obra que tem uma importância muito grande na minha formação. Eu sou um professor de História da Arte, é lógico que eu leio sempre, estou sempre lendo, mas eu fui formado no Ateliê dos Artistas, ou seja, a minha principal escola foi acompanhar o desenvolvimento de certos artistas. E o primeiro desses artistas que eu comecei a acompanhar a obra no ateliê foi Antônio Dias. Depois José Rezende, Valtercio Caldas, Carlos Vergara. Essa é a minha escola. É lógico que eu fiz muitos cursos, sou professor até hoje, aos 71 anos de idade, li muito, mas a escola que forma críticos, como eu e muitos outros da minha geração, é o ateliê. Ou seja, é o diálogo com Tunga, o diálogo com Antônio, o diálogo com Valtercio, o diálogo... É isso que me formou. Então, eu queria salientar isso, muito importante, por estar numa escola de belas artes, que a escola é fundamental, a teoria é muito importante, a prática é muito importante, mas acompanhar de perto o desenvolvimento da obra de certos artistas que eu diria, num certo momento da arte brasileira, foram estratégicos para consolidar esse corpo que nós chamamos hoje arte brasileira contemporânea. Isso foi muito importante. Tá? E o Antônio Dias, essa obra dele aí, né, que é uma daquelas casinhas dele, que ele fez em barro, em bronze, sem ferro, essa daí se chama Carrinho Crítico e é dedicado ao Paulo Sérgio Duarte. Carrinho Crítico. O carrinho crítico, que é o crítico, né? A minha mulher disse, você é muito crítico. Realmente você desenvolve um ponto de vista diante da vida, das coisas, que realmente você é crítico, né? Mas crítico no sentido reflexivo da palavra, né? Crítico na medida em que você pensa e reflete sobre as coisas e acaba se espalhando, né? Você acaba crítico da vida, não mais crítico de arte, né? A vida toda merece ser criticada, né? Do jeito que as coisas estão, então a gente tem que pensar muito numa perspectiva crítica, né? Naquele sentido kantiano, velho kantiano, iluminista da palavra crítica. Eu combinei eu começar, e a Maria do Carmo depois, porque eu queria abordar uma parte da obra do Antônio Dias que foi impropriamente chamada de pop no Brasil na época. E eu queria tentar fundamentar por que eu diverjo dessa classificação de pop, da produção dele do início dos anos 60, de 64 em diante. O meu primeiro contato com a obra do Antônio foi na Galeria Relevo, uma exposição de desenhos
em 1964, era uma galeria que pertencia, o principal agente dela era o Jean Bourguit, né? Faleceu há pouco tempo, uns 2 anos atrás. A Galeria Relevo ficava ali perto do Copacabana Palace, na Vila Nossa Senhora de Copacabana, era uma galeria de rua, né? Não tinha shopping center. Né? Então a galeria dava para a rua, e foi a primeira exposição, e logo depois houve uma exposição muito conhecida no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, chamada Opinião 65. Ali a dimensão da obra do Antônio se destacava de forma muito peculiar, e foi uma exposição importante também, porque a direção do museu barrou a entrada da bateria da Escola de Samba da Mangueira, que vinha vestida com parangolés do Elliot Sica, e a diretoria não permitiu a entrada no Museu de Arte Moderna dos dançarinos da Mangueira com os parangolés que vinham com uma parte da bateria da escola. Isso são coisas da época, eu tinha 19 anos de idade, foi nessa época também que eu vim à primeira Bienal de São Paulo, cujo destaque me impressionou muito era o Barnett Newman, né, que estava presente na Bienal a 8ª Bienal de 1965, depois 67 foi a Bienal dos Pops, com a belíssima retrospectiva do Eduardo Rupp. Eu estou dando essa sequência para saber que essas obras se encaixam, que o que a gente vai ver agora, se encaixam nesse momento. Né? Esse é um trabalho de 63, e os títulos do Antônio sempre são provocativos, e a gente não deve, embora boa parte da história da arte esteja constituída uma parte significativa de obras sem título, a gente tem que pensar que os títulos são condutores de percepção. Para usar o título de uma obra do Valterço Caldas, os títulos são condutores de percepção. Ou seja, o espectador, ao ver a obra e ler o título, tem uma parte da sua percepção conduzida pelo título da obra. E essa é o homem que foi atropelado. Ainda 63. E aí já tem o projeto para um voo de ataque de 64. Dizia-se que muito importante, que dizia-se o trabalho do Antônio Dias é fortemente influenciado pela história em quadrinho. Mas é uma história em quadrinho que você nunca viu em nenhuma página de revista. Essa é a diferença de um Roy Lichtenstein, por exemplo, de um Pop. Ou seja, o artista, no contexto de uma sociedade subdesenvolvida, eminentemente rural naquela época, o censo de 1960, você tem 52% de brasileiros vivendo na área rural e 48% em área urbana. É bom lembrar essas coisas, porque hoje são 85% em área urbana e menos de 15% em área rural. Então, tem uma diferença entre esse Brasil dessas obras e o Brasil de hoje. O artista, nessa situação, ele não opera igual ao artista pop. O artista pop, o Andy Warhol, tira uma lata de sopa, uma caixa de sabão brilho, desloca para o espaço de exposição a lata de sopa Campbell, tal qual ela está na prateleira do supermercado. É uma espécie de Rite Aid, né, no sentido de champion da palavra. É um deslocamento operado como crítica à sociedade de consumo avançada, mas dentro de uma lógica da razão cínica. E o artista brasileiro não tinha condições de operar com a razão cínica nas circunstâncias históricas que ele vivia. Ou seja, a razão cínica é típica de uma situação histórica da sociedade de consumo avançada, tal qual um país como os Estados Unidos. Então, aqueles artistas podiam operar dentro da razão cínica com deslocamentos inteligentíssimos e plasticamente muito eficazes, deslocando imagens da sociedade de consumo para dentro do espaço de exposição dos museus e das galerias de arte. Isso não era possível no Brasil. Então, há uma invenção, evidentemente, de coisas que nunca tinham sido vistas antes, não são ready-mades. Não são coisas prontas que estavam em prateleiras de supermercado ou em páginas de revistas.
a gente vai notar nos detalhes do Antônio, certas figuras, né, que as asas são de anjo, né, mas a cabeça é de águia. Né, e essa combinação já é uma combinação paradoxal. Né, o coração tem uma inscrição: fuja, coração, vai embora. Não, esses elementos que constituem o todo da obra são muito importantes, e isso não é pop. Isso, na época, a gente chamava de nova figuração, mas não chamava de pop. Havia um certo número de críticos que chamavam isso de pop art, de pop brasileiro. Mas é isso que eu quero insistir, a partir da obra do Antônio Dias, de que isso não é pop. Não é um Hollister-Stein, a gente poderia ver hoje obras de Hollister-Stein, a gente poderia ver obras do Claes Oldenburg, a gente poderia ver obras do Andy Warhol, né? Poderia ver obras de uma série de artistas pop, para notar a diferença gritante entre essa atitude crítica e a atitude cínica. Outro elemento forte também na questão do Antônio Dias, que você já deve ter notado em alguns dos trabalhos mais recentes que eu projetei aqui, é que a pintura não se submete ao plano. Né? É um trabalho que está entre a pintura e a escultura. Ela é plasticamente pictórica, com uma força pictórica muito grande, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma tridimensionalidade, tem um volume. Mesmo naquele quadro anterior, nós notamos um certo volume naquela figura aplicada da cabeça da águia sobre as asas dos anjos. Então, esse elemento também era um elemento que criava uma força muito grande no trabalho, ao fugir da tradição, da convenção da pintura da tela esticada sobre o chassi. Né? E esses elementos também a gente tem que pensar que, posteriormente, um filósofo francês chamado Jean-François Lyotard teorizou muito sobre a questão freudo-marxista, digamos assim, né? uma teoria da arte que tanto se utilizava de Freud quanto da psicanálise, e ele escreveu um livro chamado Economia Libidinal. É interessante ver que, mesmo a economia libidinal, eu acho que foi editado na segunda metade dos anos 70, esses trabalhos do Antônio Dias parecem muito estar tratando de uma circulação de libido e de uma economia libidinal. Ou seja, com elementos plásticos, com elementos cromáticos, uma circulação de libido parece estar sendo tratada e tematizada nessas obras dessa fase. Nessa aí é muito evidente esse, querida, você está bem? E agora... Olha quantos elementos tem aí. Né? Começa, evidentemente, a questão do sangue, né? Que parece circular. O vermelho do sangue circula por todo o quadro, começa em cima e vai acabar nessa caixa embaixo. Né? Há essa tinta vermelha que circula, né? É evidente, né, que tem um caráter representativo, está representando o sangue. Agora, ele circula como uma energia que atravessa a pintura inteira. Essa energia é a libido. É a pulsão de vida circulando e dando vida a elementos de uma estrutura de corpo fragmentado. Ou seja,
a dificuldade que nós temos a ter a visão inteira de nosso próprio corpo. Nós temos fantasmas e fantasias de corpos fragmentados. Em certos estados patológicos, isso pode chegar a casos graves de esquizofrenia. Mas o ser humano normalmente tem imagens fragmentadas do seu próprio corpo. É muito difícil ter uma visão inteira do corpo. E essa fragmentação, o que o Antônio faz de uma forma muito inteligente, eu acredito nessa obra, que hoje pertence ao Malba, lá em Buenos Aires, é uma questão ligar essas questões que são fantasmas, fantasias individuais, com questões que pertencem ao mundo. A gente vai ver coisas aí que não estão na órbita pura de uma fantasmática individual. Essas figuras de genitálias deformadas também, porque há, evidentemente, a evocação de uma genitália, mas há uma deformação, ela não é ipsis literis, tal qual estaria em uma história em quadrinho vulgar de pornografia. Há ali a evocação de um personagem, né? De um personagem de história em quadrinho, que poderia ser o fantasma, mas não é. Ao mesmo tempo, essa genitália masculina tem dentro de si um desenho que evoca também a cabeça de uma ave, aquilina. Então, essas ambiguidades, essas ambivalências dão uma potência poética extraordinária ao trabalho. Finalmente, a caixa, um elemento, evidentemente, junto com essa faixa de madeira aqui também, que possui volume, a caixa também possui volume e dá tridimensionalidade à obra, que escapa de uma pintura tradicional, ficando num plano tanto de pintura quanto de escultura. Esse é outro trabalho também que eu acho muito importante, esse foi mostrado na Opinião 65. E aí a gente vê claramente que há a evocação de um cogumelo atômico. É lógico que nós estávamos em 1975, né, numa época da plena Guerra Fria, os arsenais atômicos eram uma ameaça constante no dia a dia do noticiário. As pessoas costumam muito procurar a questão da contemporaneidade, da pós-modernidade, de um fim da modernidade, muitas vezes em estilo das obras, às vezes em estilos arquitetônicos, num certo ecletismo que ressurge na arquitetura na medida em que utiliza elementos de uma arquitetura do passado junto com prédios de alta tecnologia. Isso é muito comum para assinalar uma questão da pós-modernidade.
Agora, se a modernidade... Eu não acredito... Eu acho que nós vivemos uma época hipermoderna. Mas se houvesse um fim da modernidade, primeiro houve um fim ético e moral quando a ciência perdeu definitivamente sua natureza de simples aliada do progresso para ter uma natureza ambígua com os dois eventos históricos mais importantes na Segunda Guerra Mundial, que foram o Holocausto e as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki. Ou seja, o Holocausto foi executado cientificamente, com planos administrativos científicos, com gestão científica para extermínio, em 4 anos, de mais de 5 milhões de pessoas, em 4 anos. Não estou falando que não houve Holocausto na América Latina com o extermínio das populações indígenas, mas o que nós fizemos aqui em 400 anos, exterminamos 5 milhões de índios, o nazismo exterminou em 4 anos 5 milhões de judeus, comunistas e ciganos. Isso é um elemento que implica em discutir o fim da modernidade. Outro elemento, as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, do ponto de vista ético e moral, mostram que os projetos mais avançados da ciência podiam, em poucos segundos, exterminar dezenas e dezenas de milhares de civis, quando essa guerra já estava decidida que ela estava prestes à rendição ao Japão. Mas houve a vontade de mostrar para o futuro inimigo, futuro adversário, a União Soviética, o poder que eles tinham na mão, com as demonstrações sobre Hiroshima e Nagasaki, das 2 bombas atômicas em agosto de 1945. Então, isso, do ponto de vista ético e moral, eu acho que é um fim, é para se examinar se não é uma época nova, pós-moderna. Do ponto de vista de infraestrutura, mais importante que pilotis de estilo coríntio, em prédios hipermodernos, e chipandeiros, capitéis chipandeiros em prédios hipermodernos também, que usam-se muito como exemplo da arquitetura pós-moderna, acho muito importante lembrar o formidável deslocamento, né, da produção de valor do trabalho convencional para o trabalho intelectual. Esse deslocamento é vertiginoso no segundo pós-guerra, se acelerando muito nos anos 70, o deslocamento da produção de valor do trabalho convencional para o trabalho intelectual. Hoje você entra numa fábrica, eu entrei numa fábrica de automóvel em 1962, na fábrica de caminhões da Mercedes, 63, aqui em São Paulo, era uma coisa. Hoje você entra numa fábrica de automóvel, é mais silenciosa que muitos hospitais, e mais limpa que muitos hospitais públicos brasileiros. Esse deslocamento da produção do trabalho convencional para o trabalho intelectual implica numa revisão de horizontes que foram traçados no século XIX, como o livro Capital, do Karl Marx, que foi escrito todo à luz da produção de valor a partir do trabalho convencional. E hoje o trabalho convencional é executado muitas vezes em casa, né? O trabalho intelectual é executado em casa e mandado pela rede, e muitos produtos são 100% resultado de trabalho intelectual, sem nenhuma intervenção de trabalho manual, como os softwares que a gente faz download de dentro de casa para dentro das nossas máquinas. O terceiro elemento muito importante para se pensar na contemporaneidade, a meu ver, depois dessa questão ética e moral e dessa questão infraestrutural, do deslocamento da produção de valor do trabalho convencional para o trabalho intelectual, eu acho muito importante o despregamento, o descolamento, a autonomia que tem hoje o capital financeiro em relação ao capital produtivo. Ou seja, há uma autonomia formidável do capital financeiro em relação ao capital produtivo. Ou seja, o capital financeiro joga e dita regras no mundo inteiro, e você pode, de manhã, estar jogando em Wall Street e à noite estar deslocando dinheiro para Hong Kong ou para Tóquio, para a Bolsa de Tóquio. E isso é feito bilhões de vezes por dia em operações que não precisam de nenhuma alfândega. Ou seja, não há nenhuma alfândega controlando esses deslocamentos de capitais. Então, isso é muito diferente de um capital financeiro que, no início do século XX, era inteiramente dependente de sua
do seu acasalamento com o capital produtivo. E hoje a gente tem esses... Então, são fenômenos que, evidentemente, que levam a gente a pensar que essa contemporaneidade não tem as marcas de uma modernidade que teria iniciado com a publicação, por exemplo, da Crítica da Razão Pura de Kant, que é um marco de início da modernidade, do campo filosófico, do pensamento filosófico, né? Ou as obras de um Delacroix, de um Caspar Friedrich, na Alemanha, de um Delacroix na França, ou as obras dos impressionistas, do Monet, essas marcas da modernidade, acho que certos fenômenos que não dizem respeito ao plano puramente estético, dizem planos mais profundos da nossa vida social e histórica cotidiana, devem ser objeto de reflexão mesmo por artistas e mesmo por críticos de arte, mesmo por historiadores da arte. Ou seja, o pano de fundo histórico no qual nós desenvolvemos nosso trabalho é muito diferente daquele com o qual a modernidade pensou suas questões. São absolutamente contemporâneas porque estão fustigando um pensamento desse tipo, que não pertence mais a um universo convencional, a um universo moderno, tradicional, ou aquelas esperanças iluministas da ciência estar sempre jogando do lado do progresso. A conjunção de elementos díspares é muito engraçada, tem muito humor também, muita ironia nesse trabalho, né? Nesses trabalhos. Ali é uma simulação de um pedaço de carne dentro de uma caixa de vidro, né? Ao mesmo tempo, esse sangue negro que escorre para fora da almofada. Vou passar mais rápido, porque estou doido para ver os filmes que a Maria do Carmo vai mostrar, que eu não vejo há muito tempo. Vocês vejam os detalhes, que há uma riqueza de elementos muito interessante, né? E, evidentemente, isso não foi retirado de nenhuma página de história em quadrinho. Mas muitos parecem ser elementos da rua. Muitos parecem ser elementos de grafismo da rua. O grafismo, em geral, é plano, né?
E essa força da tridimensionalidade nessas obras do Antônio joga com uma discussão histórica na arte, né? Onde começa a pintura e onde termina a escultura, onde começa a escultura, onde termina a pintura, e as duas coisas ao mesmo tempo. Esse grafismo que você se refere, Ricardo, é importante lembrar que ele é um fenômeno relativamente recente. Né? Naquela época não tinha. Não se, nem pichar muro pichava, só não ser abaixo a ditadura. A única picha abaixo a ditadura. Se raspava muito asfalto, raspava o asfalto, derretia numa latinha o asfalto, aí botava em tubinhos para fazer o bastão, para poder sair à noite, que ele botar abaixo a ditadura. E agora é importante lembrar uma coisa que a Maria do Carmo vai falar, que o Antônio, nesse momento, esses trabalhos estão fazendo muito sucesso, ou seja, no meio de arte especializado. Ele tinha acabado de ganhar a Bienal dos Jovens de Paris, né, o prêmio. Ele nasceu em 1944, ele era muito jovem nessa época, e, e foi realmente uma coisa muito precoce. Você imaginar que esse trabalho de 64 ele tinha 20 anos de idade, esses trabalhos aí ele tem 22 anos de idade. Então, era um trabalho muito poderoso, muito forte no contexto específico da época e com uma repercussão muito positiva. E, de repente, ele rompe, há uma ruptura, ele rompe com esse trabalho que estava dando certo e vai fazer uma experiência inteiramente nova no campo da arte, em face exatamente de uma reação à repetição de fórmulas. Ou seja, quando o trabalho vira uma fórmula, o artista explora aquela fórmula ad infinito para o resto da vida, né? É complicadíssimo. Né? Às vezes a fórmula é muito boa, né? As bandeirinhas do Volpe, por exemplo. Ainda bem que ele repetiu a fórmula. Mas nem sempre as fórmulas são boas e, no entanto, fazem sucesso de mercado e as pessoas repetem aquela equação o resto da vida. Esse livro que está aqui, que a Maria do Carmo trouxe, tem essa capa aqui. Sugere um tênis, né? Meio caidaço, né? Mas o patrocinador não aceitou essa capa. Tem uma tiragem especial para o patrocinador do livro com um coração. Ele quis o coração na capa. Ele não aceitou. É um trabalho que é só o coração, não é esse aí não. Com essas genitálias aí. E o coração tem uma dupla perfuração, né?
Bom, agora nós estamos chegando ao final dessa parte. E aí começa essa outra parte, que agora é muito diferente, onde ele vai explorar sempre uma relação entre a palavra e o elemento plástico, seja na superfície da tela, seja em objetos como esse, onde aí a discussão vai ser sempre a palavra na sua relação com o objeto. E a partir de 68, esse trabalho opressor oprimido, isso foi um trabalho apresentado em Tóquio, em 1968, do It Yourself, Freedom, território, né, o território de faça você mesmo. E, na verdade, aqui, esse trabalho, que tem essa demarcação de território, ele tem 4 pedras ali, e nessas pedras tem uma correntinha tipo de chaveiro com uma plaquinha de alumínio escrito para a polícia, to the police. Um trabalho bem 1968, 68. Bom, agora eu queria ouvir a Maria do Carmo. Tá? Depois a gente pode desenvolver uma conversa, ela, vocês, mas... Bem, obrigada a todo mundo por ter vindo, obrigada, Ricardo Sardenberg, pelo convite, Galeria Nara Rosa também. É uma honra dividir o palco com o Paulo Sérgio Duarte, que provavelmente conhece mais a obra do Antônio Dias que todos nós juntos. Bem, eu entrei com mais afinco na obra do Dias no início de 2015 por conta de um projeto. Desculpa, eu estou sarando numa gripe, então a minha voz não está das melhores. Tem que ter um pouco de paciência. Eu entrei no trabalho dele com mais afinco em 2015 por conta de um projeto que eu desenvolvo chamado Question Center, que é uma plataforma nômade de exposições. E a ideia do projeto é mostrar um grupo de obras de um artista em atuação contemporâneo, ao lado de uma peça de um artista de outra geração que tenha sido feita no ano em que o mais novo nasceu. Em 2015 eu ia fazer o projeto no Pivô, e convidei o Márcio Galan, que eu acho que vai estar também na Semana de Arte, né, para ser o artista mais jovem, e juntos nós chegamos ao Antônio Dias. E o desafio era encontrar um trabalho de 72, que é o ano que o Márcio nasceu, e nós acabamos escolhendo uma obra chamada The Illustration of Art, The New York Information System, que eu queria mostrar para vocês antes de continuar falando também. É originalmente em Super 8, então não tem som.
A gente pode deixar passando outros filmes da série que foram preparados enquanto eu continuo aqui. Então, enfim, a escolha dessa obra de 72, que a gente acabou de ver, se deu tanto... A obra do Márcio era um pedestal pintado de cinza e em cima tinha uma moedinha de R$1 rodando sem parar, chama Rotation Without Chance. Então, era tanto uma aproximação formal desses círculos do radinho com a bolinha, e também pela ideia de movimento, quer dizer, esse filme ele é uma ação muito simples. Na verdade, todas as obras da série The Illustration of Art, elas se baseiam em ações muito simples, e tem esse radinho, a gente não sabe se está ligado ou desligado. Eventualmente aparece essa mão, ou liga ou desliga o rádio, ou simplesmente aumenta o volume. A mão sai, o radinho continua, plano preto. Então, essa foi, enfim, foi uma escolha dentre outras obras de 72 do artista. Essa série, The Illustration of Art, ele desenvolveu entre 71 e 78, concomitante a outras séries, e ele fez os primeiros filmes em Milão em 1971. Grande parte da série consiste nesses filmes de Super 8 que a gente está mostrando, e, por favor, Paulo Sérgio me corrija a qualquer momento, mas eu acho que é a primeira vez que ele usa Super 8 na obra dele. E ele também fez uma série de obras de parede, deve ter feito dezenas de obras de parede, que, como Paulo Sérgio começou a introduzir num trabalho anterior, ainda ao Illustration of Art, ele flerta e se aprofunda ainda mais com essa ideia do texto, e com títulos, muitas vezes na própria superfície do quadro havia o título, enfim, algumas palavras. E outro dado interessante é a presença da bandeira, que é esse emblema mais característico do Antônio Dias. Que é uma imagem, enfim, um retângulo com cerca de 1/6 a menos, que é uma imagem recorrente do vocabulário dele que vem até os dias de hoje. Eu vi ontem, eu estava vendo uma entrevista no site do MoMA com a Lilian Toni, que ela fez com ele, e ele tem uma passagem bonitinha que ela pergunta qual o significado da bandeira, e ele fala: é algo que você não pode ver, é algo que você não pode tocar, algo que está faltando, algo que você nunca teve. E, enfim, essa série de Illustration of Art, ela é desenvolvida intensamente em 72, que é um período que ele está em Nova York, por conta da Bolsa Guggenheim. E, na época, também estava em Nova York, enfim, além de toda a efervescência natural dos artistas americanos e que moravam lá já de toda forma, havia uma comunidade de expatriados brasileiros, grandes artistas como Elliot Sica, Rubens Gershman, Liliana Porter e grande elenco. E é um período em que ele se interessa assiduamente por imagens em movimento. É dito que ele nunca estabeleceu um vínculo afetivo muito forte com a cidade, mas foi uma estadia prolífica em termos de produção. Ao meu ver, é a série mais conceitual da trajetória do artista até então, e certamente uma das mais conhecidas. Então, são essas ações simples que elas servem mais como premissa das obras de parede, e nos filmes elas constituem a própria narrativa dos filmes. Então, além que eu mostrei, essas que vocês estão vendo, tem uma que vai passar daqui a pouco, que é interessante, que é um fósforo que ele acende, aí o fósforo apaga, ele acende de novo, apaga, aí ele acende uma terceira vez e acende um no outro. Outra obra que também é de 72, a gente ficou bem em dúvida, é um filme chamado Working Class Hero, que eu acho que também vai passar, que é ele comendo um prato de arroz com feijão enlatado, não feijão gostoso da vovó, feijão que você acha em Nova York, e come, e depois lava o prato.
E é um plano bem bonito, assim, que também dá, tem um entendimento aguçado de imagem em movimento, da composição do plano, enfim, não é só o cinema a serviço de uma ideia, mas também, enfim, como todos eles. Ele está com uma luva rosa, uma camiseta vermelha, bonita. Ele é geralmente o ator dos filmes. E, bem, ele conta que a época estava interessado na relação entre galeristas e artistas, e essa demanda incessante por trabalhos novos, e imagino que também se relacione com o que o Paulo Sérgio estava falando, de ser um trabalho comercialmente muito bem sucedido. Esse, pelo contrário, não foi um trabalho comercialmente muito bem sucedido, então ele também teve que trabalhar como ilustrador e designer gráfico, pintar a parede, enfim, fazer outras coisas durante esse período em Nova York para poder se sustentar. E é um trabalho em que ele está interessado em investigar o próprio sistema de produção, circulação e recepção de arte. E conta ele nessa mesma entrevista que é um grupo de obras que ele se divertiu bastante fazendo. Nesse livro, de novo, que a gente já falou, o Paulo Sérgio coloca de forma enxuta e sintética que na série o Antônio Dias estava interessado em questionar as condições conceituais do trabalho de arte existir. E o próprio Dias coloca no conceito material da arte. Então, eu acho interessante que, voltando também, complementando o que o Paulo Sérgio já vinha falando sobre a questão da pintura como objeto, o Antônio Dias, mesmo esse recorte da bandeira, a ideia dele era trabalhar o próprio corpo da tela, e não a tela como pintura. E da mesma forma, em relação ao corpo de obras mais recentes, que são calcados em tela, o Antônio Dias coloca que ele não se considera um pintor, mas coloca-se o problema da construção de um objeto na pintura, e que é o que a gente vê também desde esses trabalhos dos anos 60 que já foram mostrados. E eu acho interessante notar que o título da série nunca foi traduzido para o português, e ele mantém essa ambiguidade da palavra illustration, que em inglês ela pode ser tanto ilustrativo no sentido mais de chacota, mais pejorativo ou didático, e ilustrado como uma forma mais culta. Nessa chave de títulos, esse é o do fósforo. Nessa chave de títulos, eu queria inaugurar a roda de perguntas com uma pergunta para o Paulo Sérgio. Porque, e vem justamente uma das primeiras coisas que você falou, que desde meados dos anos 60, todas as obras que vimos até agora, elas normalmente têm títulos que são fundamentais para a leitura da obra, como Notas sobre a Morte Imprevista, ou Emblema para a Esquadrilha Assassina, de 67, e acentuadamente em The Illustration of Art, e esses trabalhos final dos anos 60, ao longo da década de 70, as obras não só têm título, como têm uma relação muito, muito afinada com a palavra, no próprio corpo da obra. E a partir dos anos 80, e claramente nos anos 2000 adiante, a palavra some do corpo da obra, e cada vez mais, ao mesmo tempo, ele produz obras sem título. E eu queria saber se você, enfim, conhecendo ele há tantos anos, se vocês já tiveram essa conversa sobre a ausência da palavra nesse novo corpo de obra, e eu me pergunto se tem alguma coisa a ver com a experiência do Tibete, com um entendimento mais zen, sim, Nepal, fronteira com o Tibete. Primeiro, tem esse trabalho que você mostrou aqui é significativo. Se vocês notarem, tem faltando sempre um cantinho, né?
e aqui está faltando um cantão. Agora tem aqui um, que é uma planta baixa. E se vocês notarem, a planta baixa de uma galeria de arte. E a parte que está faltando é o gabinete do Marchand, que não pertence à arte. Quando ele diz que tem uma parte que falta, que uma parte que não tem, que nós não temos, se você olhar nesse daqui, você vê que é uma planta baixa, e se você olhar, é uma galeria de arte. Essa parte que falta, ele explorou muito, né? Como você já chamou a atenção, muito, né? Ou seja, seria uma incompletude da arte. Em 1973, ele apresentou na Bienal de Paris 2 séries de trabalhos, ocupando uma sala, onde havia 6 telas de um lado, 5 telas do outro. Nas 5 primeiras telas, faltava uma parte, 1/5 da tela. E na outra parte, não me lembro se era 6 ou era 8, não sei, né? Assim. Aí tem aí. E uma outra era a última tela se completava, não faltava nada, era completa. Isso, exatamente, esse trabalho aí. Foi o meu primeiro texto sobre o Antônio Dias, foi sobre esse trabalho. Esse trabalho aqui, de 73, se chama o modelo da arte, né? The Illustration of Art, Art Model. E aqui, The Illustration da arte, o que se completa se chama Society Model. Ou seja, a arte não está completa se ela não interagir com a sociedade. Ou seja, ele não propõe uma equação estética fechada somente no produtor. Ele implica no receptor. Esse receptor vai ser sempre a sociedade da arte, vai receber a arte. A equação estética tem que compor-se de produção e recepção. Os membros da equação estética são esses, produção e recepção. E muitos artistas hoje excluem a recepção, ou seja, o trabalho fica somente amputado de uma equação estética que fica só com o membro, a produção, e a parte da recepção, e isso ele está contundentemente criticando nesse trabalho de 1973, na medida que ele completa essa história. Isso ocupava uma sala grande e estava em paredes opostas, não estava sem paredes contíguas, né? Você perguntou o que mais, hein? O título. Não, mas aparece trabalhos sem títulos, mas aparece trabalhos com títulos também. Tem um trabalho que Abu al-Rashid se encontra com John Wayne. Um negócio desse tipo, assim, por exemplo, tem uns títulos de trabalhos aí. Você vai achar. Homem Queimando, são trabalhos recentíssimos, né? A maioria desses trabalhos é científico, desses mais recentes. Agora, nessa fase do que você lembrou, da Illustration of Art, com os trabalhos que os títulos, e também que não é da Illustration of Art, mas são trabalhos paralelos, ele incorpora, é muito importante, porque existe naquele momento uma posição de arte conceitual muito radical, desenvolvida em Oxford, na Inglaterra, pelo grupo Art and Language. O Atkinson era o principal artista, assim. E nos Estados Unidos, o equivalente desse grupo Art and Language era um jovem artista muito culto, conhecia muita filosofia, especialmente o positivismo lógico, que era o Joseph Kosuth. E esses 2 polos, naquele momento, de 68 até início de 72, 73, trabalhavam exclusivamente com a teoria. E a palavra era crua, sem vocação poética, né? O Kosuth botava uma cadeira, a imagem daquela cadeira fotografada e o verbete da cadeira na parede ampliado do dicionário. Então, cadeira. Qual é a cadeira? A cadeira sem nome não pode ser cadeira. Se ela não for nomeada cadeira, não é cadeira. Então, a cadeira sem corpo de cadeira, só palavra, também não é cadeira. Então, essas questões que envolviam a estética do positivismo lógico
conduzida pelo grupo Art Language, pelo Consult nos Estados Unidos, pelo Art Language na Inglaterra, reduziam, era muito reducionista, a excluir qualquer campo poético e, sobretudo, hermenêutico da arte, ou seja, qualquer campo interpretativo era excluído, a obra de arte não é para ser interpretada. Em segundo lugar, a obra de arte teria que refletir sobre as condições de existência da arte de um modo puramente filosófico e lógico. E esses trabalhos do Antônio relacionam arte e linguagem de uma maneira oposta a essa, ou seja, com uma evocação poética muito forte. Ou seja, quando ele escreve, faz uma tela negra, salpicada de branco, e dentro da tela, o título pertence à tela Anywhere is My Land, né? Qualquer lugar é minha terra, ele está trazendo para dentro o título para dentro da tela, operando a relação entre arte e palavra de dentro da obra, no interior da obra, e ao mesmo tempo sublinhando a evocação poética, como quando ele faz God Dog, né? G-O-D e D-O-G. God Dog, exatamente. Esse é o God Dog, esse é o reality, ao contrário. E também tem Project para uma atitude artística. E isso aqui é o caminho mais difícil, God Dog, the hardest way. Esses trabalhos do Antônio, então, operavam uma crítica muito forte à redução exagerada que estava na relação arte e linguagem, que está sendo operada por uma parte da arte conceitual naquele momento. Então, eu vi exposições do grupo Art Language que eram somente arquivos com fichas teóricas de filosofia, de reflexão sobre a arte, mas fichas teóricas. E a exposição, as obras, eram os arquivos com as fichas dentro. Então, estava excluído qualquer, vamos dizer, em francês, jouissance, qualquer prazer. Ou seja, a arte não é para te dar prazer. A arte é para te fazer pensar exclusivamente sobre as condições da sua existência, se ela pode existir ou não, de um ponto de vista puramente filosófico e especialmente positivismo da lógica. É importante lembrar que nos anos 30, o Weyer, um grande filósofo inglês, foi o grande responsável por trazer a experiência do Círculo de Viena para o interior do universo anglo-saxônico. E o Consult, com 22 anos de idade, ele tinha lido tudo Weyer. Claro que o Weyer tem uma obra relativamente pequena, né? Mas ele já conhecia muito o Weyer. E você vê nos textos dele, nas discussões dele, de Art and Language, o Consult discutindo essas coisas. Isso estava, evidentemente, é uma atitude política, sem dúvida. Há um paradoxo, uma contradição no Consult enorme, porque se de um lado ele é positivista lógico do lado da arte, ele editava uma revista marxista, simultaneamente, naquela época. Então, essa situação é uma situação que repete a sua maneira, numa situação política, uma reação muito forte da arte ao mercado de arte. E isso é um contexto extremamente politizado, esse período. Ou seja, não é uma situação como a que nós vivemos hoje. Era uma situação muito politizada. Nós tinha tido, depois do assassinato do Kennedy, o assassinato do Robert Kennedy, o assassinato do Martin Luther King, né? Tinha um avanço muito importante do segundo movimento feminista, o início do movimento gay. Então havia uma situação de... Sem falar na Guerra do Vietnã, para não tocar no evento político maior, que era a maior nação do mundo, ocupando e bombardeando diariamente uma pequena nação do Sudeste Asiático. Então, nessa situação, muitos artistas, politicamente, se recusam à inscrição direta no mercado. Isso não era a primeira vez que acontece isso na modernidade, né? A gente tem que lembrar que o dadaísmo surge em 1916, depois da carnificina da Primeira Guerra Mundial, e não por acaso,
no momento em que o mundo laico, né, o mundo laicizado, tinha uma nova religião, que era a arte, com seus deuses, os artistas, com seus sacerdotes, os críticos e curadores, né, e com seus templos, os museus e suas capelas, as galerias de arte. Então, há uma revolta no movimento dadaísta contra essa situação toda, e eles passam a produzir anti-arte, né? Ou seja, a negação da obra de arte. Isso se repete, de uma certa maneira, em um grau de reflexão muito elevado, em movimentos radicais da arte conceitual. Por ironia da história, certas obras de arte, que eram panfletos naquela época, hoje são vendidos esses panfletos, eu não guardei nenhum, porque sou idiota, mas são vendidos em milhões a $50 mil, $100 mil, um panfleto que os artistas distribuíam na época, guisa de obra de arte na época. Quem trata muito bem disso é a crítica Lucy Lippert, naquele livro A Desmaterialização da Obra de Arte, né? E ela vai tratar com a coletânea de textos sobre esse tema, essa conjuntura, esse contexto em que a obra de arte procura sua desmaterialização radical para não se oferecer como mercadoria no plano da situação que estava passando no mundo. Agora, são contextos históricos, políticos, que têm uma visão, às vezes, formalista da arte, que procura encadear a arte exclusivamente a arte gerando arte, arte gerando arte, arte gerando arte. Há momentos políticos, históricos, que forçam a arte a tomar posições diante delas. E a gente tem que ver que essa negação de produção de objetos, nessa situação da arte conceitual naqueles anos, pertence a um momento político privilegiado e muito próprio. Dar as costas ao mercado era o que aqueles caras estavam fazendo. Por ironia, o sistema recuperou e tudo hoje vale um dinheirão. Bem, acho que, na verdade, a gente pode abrir para as perguntas. Quem quiser falar. Resposta da América protestante ao sionismo pop, ou seja, é uma arte tipicamente protestante. É. Pode. Agora, o minimalismo surge ao lado do pop. O problema é que o sucesso pop eclipsa o minimalismo. Né? O minimalismo é eclipsado pelo sucesso pop, mas que ele é uma nítida reação ao cinismo pop, é cheio de regras, cheio de história, regra não, e tem aquela questão, o ascetismo, né? Absoluto, né? O ascetismo absoluto, ou seja, a ausência de qualquer ornamento, embora certas obras sejam belíssimas, né? Pô, eu vi um cubo de latão dourado do Donald Judd pintado de laranja dentro, que era uma coisa linda de morrer. E aquele Donald Judd que recentemente foi escalado pelo garotinho na Tate Modern, aquilo é de matar, né? Não é, porque hoje em dia, outro elemento que eu esqueci de falar, depois do capital financeiro, não sei o que lá, aquela história toda que falei, existe um fenômeno absolutamente contemporâneo, que é a entrada definitiva da arte na indústria do entretenimento, e que vai ter fortes consequências na queda da produção de arte reflexiva, ou seja, arte que exige a reflexão. Porque quando eu fui ver a primeira vez a Sala do Rótico, em 1969, na antiga Tate, eu fiquei 1 hora lá, 1h30, tinha 2 ou 3 pessoas que passaram lá. Hoje, se você ficar 1 minuto, passam 400 pessoas. Então, o regime de fruição do Rótico naquela sala da Tate mudou inteiramente. Você tem 400 crianças passando na sua frente em 1 minuto, 300 crianças, em geral, correndo. Então, é uma situação realmente que o regime de fruição para a obra de arte foi profundamente alterada com a entrada da arte na indústria do entretenimento. A Tate Modern, em 2000, quando abriu, ela abriu em
esperava até dezembro 1 milhão de visitantes. Teve 5 milhões de visitantes. Então, há que se registrar que o regime de fruição da obra também se altera nessas condições. Não é? Porque você vai estar dentro de uma sala, uma obra que permitia a você um regime de fruição reflexivo e silencioso, hoje o som, o barulho da multidão faz parte do ambiente de fruição da obra. Entra na obra como trilha sonora. Aquela confusão, aquela barulheira. Então, e filmaram um garoto escalando Donald Judd. E um artista, um crítico do The Guardian, esqueci o nome dele agora, até tinha um artigo dele, até imprimi quando eu li no jornal, na internet, ele falou, poderia Tate demonstrar um pouco mais de respeito pelo Rótico, falando, não, no caso, o Rótico, por causa da sala do Rótico que teve aquela agressão, houve uma agressão à obra, a obra foi restaurada, devolvida, mas não adianta, porque você não... O Rótico, se passam 600 pessoas em 5 minutos, não há possibilidade de fruição. É muito interessante a história desses Róticos. Esses Róticos, ele produziu muitos desses Róticos, e uma parte está nas coleções do Japão, até escolher aqueles que ia para o restaurante lá no Rockefeller Center. Como é que era o nome? Ia para o restaurante. Quando ele chegou lá no restaurante, é famoso. Esse mesmo. Não. É outro. Eu vou me lembrar, peraí, porque é o Alzheimer, não é o Alzheimer. Só me veio na cabeça, Alzheimer. Eu vou me lembrar, peraí. Mas o que é interessante é que quando o Rótico viu aquele ambiente, disse, não, aqui, o restaurante estava pintadinho, o cinza que ele pediu, tudo direitinho, igualzinho ele tinha pedido. Aqui não vai ser para olharem minhas obras num ambiente desse. Não. Aí doou para a Tate, devolveu o dinheiro daquela pouquíssima, 2 milhões e meio de dólares na época, devolveu para a Tate, devolveu o dinheiro e doou para a Tate aqueles quadros, os quais ele tinha trabalhado numa série enorme que recentemente foi até, em 2008, foi mostrada toda a série na Tate Modern, né? Essa parte que está no Japão. Então, vocês vejam, ele achava que o regime de um restaurante não era adequado para a fruição da obra dele, as pessoas comendo. Ele era deprimido. Tanto é que, em 1970, aos 68 anos de idade, no auge do sucesso, ele se suicida, né? Faz um Rótico na banheira, né? Eu estou falando dessa questão de que o regime de fruição da obra de arte está alterado pela entrada da indústria do entretenimento. Ou seja, as condições de fruição e de reflexão sobre uma obra de arte em certos regimes de multidão são impossíveis de serem fruídas de um ponto de vista reflexivo. Isso eu acho uma questão que a gente ainda não chegou nesse estágio no Brasil, ainda bem, mas vamos chegar, inevitavelmente, porque aqui a gente faz tudo depois e pior, né? A gente faz tudo igual e depois um pouco pior. Não, assim, há uma, assim, nada, né, nada é totalmente ruim, totalmente mal. Bom, também há uma democratização ao acesso, certamente, mas
é uma experiência mediada, enfim, ela não substitui a experiência de fato, mas, claro, para quem, por exemplo, não poderia ir a Tate experienciar o trabalho do Roscoe ao vivo ou a qualquer outro lugar, é claro que isso dá um acesso que nunca houve antes. Eu acho isso que você falou, eu tenho uma posição que, por enquanto, eu sou crítico, eu sou crítico com relação a mim mesmo também, né? Eu não vou fazer autocrítica, que eu acho uma hipocrisia, mas eu me critico muito. Agora, eu estou com uma posição que talvez seja ingênua e utópica, mas quem cumpre essa função hoje é a arquitetura contemporânea, ou seja, quem educa o olhar leigo embrutecido do cidadão médio não é a entrada no museu de arte às multidões, mas o fato de passar todo dia vendo Norman Foster, passar todo dia vendo um Zaha Hadid, passar todo dia vendo um Renzo Piano, passar todo dia vendo um Adila Escofídio. Isso acho que educa pela repetição, a forma nova educa o olhar leigo e embrutecido do cidadão contemporâneo. Ou seja, aquele chofer de táxi que fala Cockney, que passa ali diante da nova prefeitura de Londres, ao ver aquele prédio, inevitavelmente, ele vê uma coisa que ele nunca viu na vida, acostumado com as casinhas fabricadas em série da rua onde ele mora. Né? Então, a nova Tate, esses prédios, Norman Foster, Renzo Piano, a Menil Collection é um exemplo de um prédio que educa pela sua simples presença arquitetônica, independente da coleção maravilhosa que está lá dentro, a presença e a delicadeza daquele prédio já são um fator educativo para quem não entrar na coleção. Então, eu acho que a arquitetura contemporânea, eventualmente, por isso que eu estou dizendo, pode ser que seja ingênua e utópica, eu acho que, eventualmente, pode cumprir um fator de educar o olhar leigo e embrutecido do cidadão médio para uma nova forma, para uma forma contemporânea. Mais do que, muitas vezes, essa visita, como ela lembrou, aos museus onde só está cheio um monte de gente fazendo selfie. De costas para a obra, né, de preferência. Né? Outra coisa, só um dado interessante, alguém estava me contando que, voltando a Tate também, as pessoas passam, em média, acho que 8 segundos olhando para a legenda e 2 segundos olhando para a obra. Eles nunca medem o tempo que a pessoa agora está medindo, né? Eu sempre dizer, só contam quantas pessoas entraram, nunca pensam quanto tempo a pessoa fica olhando a obra. Né? Agora já pediram, né? Então está aí o resultado. Eu acho, então, assim, agora nosso tempo está acabando, e eu acho que, na verdade, é uma nota interessante que a gente acaba começando falando de Antônio Dias e acaba falando do texto e da imagem, o tempo que você gasta entre as duas coisas, e entre a produção e a distribuição e a recepção disso. Parece que, enfim, o próprio trabalho, a própria obra acaba instigando a gente chegar a esse lugar. Que talvez seja o maior dilema do nosso mundo contemporâneo, é como vamos usufruir não só a arte, mas tudo que a gente partilha. Tem mais uma última pergunta?
Lá atrás. Teste. Só para terminar, eu queria lembrar que a pintura contemporânea do Antônio Dias é extremamente poderosa. Ele diz que não é pintor, ele é um dos maiores pintores contemporâneos que eu conheço. Bom, desculpa, o tempo acabou. Não é exatamente sobre isso que vai ser a próxima conversa, mas é interessante que a gente esteja falando sobre museus, acessibilidade, formas de mostrar. A próxima palestra que vai começar em instantes é com a Isabel Whiteleg, que vai falar sobre as bienais no Brasil e na América Latina nos anos 70 e 80. Eu espero que vocês possam aproveitar. Quero agradecer o apoio da Galeria Nara Rosler, a presença do Paulo Sérgio e da Maria do Carmo, e a todos vocês. Obrigado. Uma última coisa. Eu sei que o preço não é muito acessível, a gente está trabalhando nisso, mas, enfim, esse ano a Feira de Arte, que é com projetos solos de artistas, o stand da Galeria Nara Rosler está fazendo um projeto específico só da Illustration of Art do Antônio Dias. Obrigado.